consoante a hora a que estejam a ver esta segunda parte da apresentação das relações ou interações entre a oficina do Parlamento e as oficinas da relação. Já tínhamos visto as oficinas básicas, agora estamos a ver as oficinas da relação e depois veremos a relação com as oficinas superiores. Aqui o que está em causa é efetivamente ver como é que, no fundo, as relações pessoais das suas perspectivas, das suas quatro perspectivas, podem afetar de alguma forma, ou influenciar, ou beneficiar, ou que ilações positivas é que poderemos tirar para um melhor desempenho daquilo que é a função política e aquilo que é o desempenho de funções políticas. Ou seja, aqui esta oficina tem a ver essencialmente com o Parlamento, tem a ver com o exercício da função política, tem a ver com esta visão, sendo já uma oficina coletiva, tal como a universidade, uma visão mais complexa ou mais extensível, digamos assim, em termos de coletivo, não é? Nós estamos aqui a tratar de algo que tenha a ver com finanças pessoais ou tratamento da imagem pessoal ou comunicação pessoal. Estamos já a um nível de relações e também aqui na oficina do Parlamento ao nível daquilo que é a decisão pública, da decisão político-pública. E, portanto, estamos já aqui a níveis diferentes, a níveis intermédios superiores, em termos daquilo que é o contacto com a coletividade, com o coletivo, e perceber essencialmente como é que podemos ir buscar um conjunto de elementos ao palco, à clínica, às empresas, ao setor empresarial, não é? À empresa, à firma e finalmente também ao terapeuta, ou seja, aquilo que é o consultório terapêutico, aquilo que é a intimidade terapêutica, ou seja, estas quatro dimensões da relação pessoal, ou já diria da relação interpessoal, mas em dupla, não é? A chamada relação peer-to-peer, que é diferente da visão da relação com o coletivo, não é? Da relação com o coletivo vimos do ponto de vista da expansão na universidade e aqui vamos ver do ponto de vista da contenção, dos checks and balances, da hipocrisia funcional, da diplomacia, do cuidado. Porquê? Porque aqui está em causa manter as instituições e, portanto, há que haver um outro tipo de cuidado, não tanto de expansão, porque a universidade é uma instituição também, mas é uma instituição expansiva em termos de conhecimento, e aqui estamos na gestão de poder, que é um exercício um pouco diferente. Vamos então a estas oficinas da relação e a sua interligação ou inferência ou interação com a oficina do Parlamento. E aqui temos a oficina do palco, a oficina da clínica, da firma e do terapeuta ou da terapia ou do consultório terapêutico. Leão, Virgem, Balança ou Libra e Escorpião. Passamos então para o palco, que é a primeira oficina, a energia de Leão. E o que é que o palco nos traz? Essencialmente a capacidade de estar em palco, de ser capaz de exercer o poder, a visão do poder, e ao mesmo tempo estar perante os outros naquilo que é a nossa capacidade de criar, no fundo, impacto com o público. Ou seja, esta ligação com o público, esta capacidade quase de manipular aquilo que é a relação com o público é algo que se pode ir buscar aqui, não é? Já que tal e qual como o político, o ator manipula um pouco aquilo que é o sentimento e a emoção, de um ponto de vista daquilo que leva depois à realização e à mobilização. Toda a atividade política centra-se nas eleições, centra-se no ato de trazer eleitores e de os fazer de alguma forma aderir a determinado tipo de propostas e conjuntos de propostas, e portanto nesse sentido é muito similar àquilo que é a atitude do ator enquanto está a captar a atenção e a direção do seu público e da sua audiência. E, portanto, aqui também há uma similitude em termos da influência e da influência pela imagem. A questão do cuidado da imagem, o cuidado no contacto com outros daquilo que é a imagem ou daquilo que possa ou não prejudicar a imagem é algo absolutamente essencial. Ou seja, a capacidade de olhar o outro nos olhos, preparar aquilo que é a criação de um espaço de autocrítica através de uma criatividade em que haja uma manifestação de egos, mas, ou melhor, que não haja uma manifestação de egos, mas sim uma manifestação de essência, ou seja, ir puxar aquilo que é criativo, aquilo que inova e não tanto aquilo que é a pura adulação da sua própria personalidade. E, portanto, isto também é algo que se pode aprender para a atividade política, para se tornar mais estratégico, entenda-se. É absolutamente essencial controlar
vícios. Portanto, basicamente, não basta uma legislação, portanto, é preciso um código ético, naquilo também que é a forma de exercer a criatividade. E, portanto, o palco acaba por trazer aqui um pouco essa energia e criar uma ponte entre aquilo que é a criatividade e, ao mesmo tempo, aquilo que são as regras, os checks and balances e aquilo que limita essa mesma criatividade. Portanto, a função de espaço público também é algo que é importante, porque num palco nós estamos também a trabalhar com públicos e isto faz com que também consigamos olhar para o público de um ponto de vista de seguidores, de followers, e aí controlar os vícios e eventualmente dessa interação obter um maior discernimento e percepção das relações de poder e ser capaz de pôr esse poder ao serviço de terceiros. Isto é sem dúvida aquilo que é essencial encontrar aqui com a interação com a oficina do Parlamento, entre a oficina do palco e do Parlamento. O Parlamento, ou na oficina do Parlamento, há que aliar esta capacidade de palco à capacidade de transformar e de nos relacionarmos com os outros, de saber escolher exatamente os pontos de vista e observarmos a nós mesmos no momento em que atuamos e também ajudar a controlar os vícios que existem nos outros. Porque em palco fazemos também esse laboratório de conhecimento do outro, é algo que devemos aplicar também na política. Igualmente, é absolutamente essencial prender ao trabalho que os atores fazem, prender a essa energia, não é? Porque eles também são servidores, não é? No sentido de porem a sua própria essência ao serviço de terceiros, enquanto um aspecto aqui que deve ser visto já como coletivo no Parlamento é ao serviço do coletivo e da coletividade, não daquele público, mas de todos os públicos. Portanto, obriga aqui a uma maior percepção dessa mesma essência. Mas essa nossa essência pessoal tem que ser então trabalhada a um nível macro. Igualmente, o serviço de criação, não é? De controlar aquilo que é o nosso próprio poder de criação, pondo ao serviço de certeza e segurança no direito ou na sociedade, para permitir a abertura da liberdade. Quanto mais segurança, mais liberdade. Porquê? Porque a segurança, ou seja, a legislação, existir checks and balances, permite abrir espaços dos quais se possa ser totalmente criativo por estar regulado. E, portanto, esse aspecto acaba por ser um aspecto aqui absolutamente essencial acaba por ser algo que se também vai buscar ao palco, não é? Esse desprendimento e, ao mesmo tempo, valorização daquilo que é o serviço. Portanto, esse é um aspecto importante, a questão da liberdade e da segurança. Igualmente, o objetivo fundamental e final é a criação de estruturas de poder, elementos que permitam que todos vivamos através da segurança num espaço de criatividade individual, e não de uma forma selvática, mas sim de uma forma organizada em que todos possam participar, ou seja, a própria organização como criação de espaço para uma maior abertura e criatividade. E aqui isto é exatamente aquilo que o palco pode trazer, liberdade e criatividade à área do Parlamento. Passamos agora para uma outra oficina, que é a oficina da clínica, que tem a ver com a energia de virgem, com o pormenor, com o serviço e com o trabalho. Claro que são oficinas irmãs, uma vez que são ambas oficinas de terra. Capacidade de olhar as relações de poder a partir daquilo que é o serviço e de estar ao serviço de forma absolutamente essencial. Perceber que temos recursos que temos que trabalhar ao serviço dos outros e aqui fazer uma gestão da nossa capacidade de ser diplomático. Igualmente, a nível da criação de leis, não é? Aqui também, ou de regras que sejam também, ou nutram também o aspecto espiritual e ter uma capacidade efetiva de reger os outros ou de administrar no dia a dia, produtividade, nomeadamente, o serviço de trabalho, ou seja, uma capacidade organizativa superior dos recursos, que são, neste caso, recursos humanos. Ou seja, esta é uma oficina que nos abre muito aquela capacidade de cumprir tarefas. E isto acontece muito, quer na oficina da clínica, onde quando existe um conjunto de trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e até inclusivamente os auxiliares de limpeza, ou quem trabalha no bar, ou quem trabalha na restauração, todos eles têm que trabalhar em prol de um objetivo comum, que é servir aquele paciente da melhor forma e colaborar no sentido de que a atividade de cada um deles individualmente esteja coordenada com um objetivo comum. Mesmo numa campanha, a forma como se organiza uma campanha eleitoral, todos os pormenores contam e todos aqueles que estão envolvidos na campanha contam. O respeito por todos e cada um e percebendo
com humildade que a contribuição de cada um é importante, faz-nos perceber que mais do que meritocracia, que é uma visão que nós temos muito, se calhar, na firma, que tem a ver com a identidade, aqui o que está mais em destaque é a capacidade de serviço, é a interajuda, é a interação, é a oportunidade de colaborar, é o fazer parte e desempenhar o seu papel. E isto é que é importante, valorizar todos pelo trabalho que é feito, pelo serviço que é entregue. E é uma visão um bocadinho diferente. Aqui não há estatutos, o que há é essencialmente a capacidade de entrega e de cumprimento de serviço. Ora, isto é algo absolutamente essencial para a política. Esta percepção de respeito da pessoa mais humilde na sociedade, porque cada voto conta e são todos iguais, não interessa aqui se estamos a falar de classes altas, de classes médias ou classes baixas. Aliás, na sociedade, a maioria dos eleitores, a maioria daqueles que são, digamos, os responsáveis pela política, na medida que o voto em sistemas democráticos é assim que funciona, ou seja, o poder vem de baixo para cima e não de cima para baixo, sem dúvida alguma que o respeito pela individualidade de cada indivíduo, de cada cidadão, de cada pessoa, é absolutamente essencial. O respeito por essa individualidade, a capacidade de respeitar, é um aspecto absolutamente essencial. O político que faz essa diferenciação, que não respeita todos e cada um pelo aquilo que é a sua individualidade, dificilmente absorve esta lição essencial que nos vem da oficina de Virgem e, obviamente, aliada ao poder de ouvir, de escutar e de servir, que são efetivamente tudo instrumentos que aprendemos em Virgem, que aprendemos aqui na casa da clínica e que tem a ver com o serviço e com o trabalho enquanto dignificação do trabalho político também. Ou seja, o trabalho político, e a raiz é a mesma, daí eu dizer que há aqui uma ligação entre a oficina da banca, que é pôr os recursos ao serviço dos outros, e de certa maneira esse é o desafio, criar os recursos para os pôr depois ao serviço. Sem recursos não pode haver serviço, sem a pessoa cuidar de si não pode cuidar dos outros, e esta é uma mensagem muito importante, e esta é de Virgem, não é? A questão de, para cuidar dos outros, tem que primeiro cuidar de si, e essencialmente perceber que é com o respeito da dignidade de cada um que podemos progredir. Igualmente, outro aspecto importante é esta tríplice dimensão de interligação dos recursos, da política, do poder e da banca, ou seja, entender que tudo isto está interligado e, portanto, de uma certa forma, isso leva a uma blindagem básica aos nossos ímpetos individuais no momento em que estamos a administrar aquilo que é objetivo e que é material e que não nos pertence, que é do outro. E aqui os recursos impessoais, os recursos que se prendam com dinheiro, com animais, ou seja, tudo aquilo que envolve aquilo que é necessário para depois agir, e a forma como gerimos, como gerenciamos a necessidade de trabalhar para os outros e perceber que os recursos dos outros e os nossos próprios recursos têm que ser geridos com parcimónia e cuidado. Igualmente é importante a construção do serviço através da saúde física e mental, e era o que eu estava a dizer, não podemos cuidar dos outros sem cuidar de nós em primeiro lugar. Uma organização pormenorizada do trabalho e em conjunto chegarmos a um terceiro nível, onde temos que ser essencialmente manipuladores da realidade, ou seja, através de mecanismos de hipocrisia funcional, estamos no fundo a proteger este ecossistema e esta realidade que se gera também aqui a nível do Parlamento e da política, porque aí já não estamos a tratar de uma equipa, estamos a tratar de interações entre eventuais realidades concorrentes ou concorrenciais, nas quais temos que ser capazes também de administrar efetivamente e objetivamente aquilo que é o equilíbrio, checks and balances. Portanto, é uma forma de justiça não expansiva, mas que seja restritiva no sentido de equilibrar, de criar equilíbrios que evitem, obviamente, confrontações desnecessárias. A política deve trabalhar para a paz, para garantir a paz e evitar guerras e conflitos, basicamente. Portanto, usar muitas vezes a hipocrisia funcional para fazer com que a realidade possa ser eficiente e efetiva, que se resolvam os problemas coletivos e que possamos trabalhar a realidade a partir da consciência, não apenas da individualidade, mas da capacidade de relação com o outro. Igualmente é essencial na relação de grupos ter uma relação com a realidade, onde temos que impor segurança e certeza através do controle de vícios e tudo aquilo que destrói a nossa capacidade de trabalhar em equipa a nível de prossecução de interesses coletivos comuns, ter, por um lado, a percepção daquilo que é meu e daquilo que é do outro, e perceber também a terceira posição perceptiva, que implica um conhecimento de aspecto prático de poder e controle das dependências e de todos os implicados, de mim e do outro, dos terceiros, ou seja, da sociedade em geral.
Passamos então agora para a oficina da firma ou da empresa e o que é que isto pode trazer e potenciar a nível da política. Desde logo a capacidade nas relações pessoais que se estabelecem, não só ao nível da empresa, mas aqui a um nível político, como é que as sociedades humanas funcionam. E aqui temos que ter algum cuidado com aquilo que é os crimes de tráfico de influência versus aquilo que é o exercício correto do lobby, embora isto seja também uma temática da oficina 11, ou seja, do Grêmio na sua relação com o Parlamento, não deixa de já estar aqui a um nível empresarial esta mesma percepção, a capacidade de termos de comunicar ao mesmo tempo com as várias pessoas com interesses diferentes, depois perceber que esses interesses diferentes levam a diferentes tipos de relações e que é preciso uma hipocrisia funcional admissível ou uma gestão, que no fundo é similar à dissociação que fazemos na comunicação da oficina da redação, não é? Para permitir fazer vir ao de cima a verdade, ter aqui uma perspectiva de maiêutica e, portanto, temos que ter honra nessa capacidade de honrarmos a nós mesmos e aos outros. Aqui termos necessária percepção que um político representa o interesse público e o povo, e nesse sentido há um compromisso de estabelecer um trabalho verdadeiro, relevante e que seja ao mesmo tempo necessário manter os segredos que permitam a estabilidade, mas ao mesmo tempo trabalhar sempre em prol do coletivo e gerir esse poder, tendo em conta que ele estabelece a partir da identidade, mas também implica que haja um controle permanente. Isto implica refriar os nossos ímpetos e vícios e sermos totalmente verdadeiros connosco. Ao mesmo tempo, saber que aquilo que estamos a passar em termos de identidade para o outro deve ser congruente com a nossa verdade e autenticidade. Portanto, devemos ser capazes de agir de acordo com o nosso propósito e para depois conseguirmos perceber, entender e aceitar um resultado final positivo. Aquilo que estamos aqui verdadeiramente a proteger é a nossa capacidade individual e identidade em relação ao outro, perceber que temos uma obrigação não só connosco, mas em relação aos outros, e que este é o nosso trabalho de transformação constante e permanente da nossa própria relação de poder connosco mesmos e com os outros. Tudo é relação de poder dentro de uma empresa, dentro de portanto, de um ministério, dentro daquilo que é o Parlamento, dentro do exercício político ou do exercício empresarial, estamos sempre a exercer relações de poder e que são também simultaneamente relações pessoais e de confiança. Portanto, é importante ter esta noção de que a sociedade, enquanto coletivo, é motor de criação de valor e riqueza e que a perspectiva que as sociedades comerciais trazem, as parcerias de negócios, aumentam também a capacidade de cada Estado se tornar mais independente na persecução dos seus objetivos, que são também objetivos económicos. Igualmente importante não esquecer que este propósito comum de estabelecer, em primeiro lugar, a honra como aspecto essencial é absolutamente determinante naquilo que é o estabelecer de identidades individuais mutuamente conhecidas que procuram domínio sobre aquilo que é a relação com o outro, mas ao mesmo tempo o desenvolvimento de objetivos comuns em prol da sociedade. Finalmente, todas estas relações de poder têm que ser colocadas dentro daquilo que é o controle, ou têm que ser enquadradas dentro daquilo que é um controle de dependências e tudo aquilo que são vícios. Também é controlando tudo isto poderemos obter verdadeiramente e estabelecer objetivos de propósito que valham a identidade coletiva daquilo que é uma firma, enquanto na persecução de objetivos comuns. Ou seja, aqui a ligação entre o interesse privado, individual e capitalista com aquilo que é também o serviço social, que nem sempre é fácil, mas que deve ser obtido através do Parlamento. Finalmente, aqui a oficina do terapeuta ou da terapia, o poder relativamente àquilo que é o conhecimento individual projetado no coletivo tem concretamente a ver com relações que são sempre a dois, apesar de serem coletivas e de se ter que pensar o aspecto de coletivo. As relações familiares são um excelente laboratório para perceber este poder dentro da relação familiar, que assenta essencialmente na capacidade que temos de nos abrir totalmente aos outros. Este aspecto é um aspecto que podemos ir buscar também para a política. Esta abertura deve ser feita também ao mesmo tempo ressalvando aquilo que são os objetivos coletivos, mas não deixa de essa frontalidade com que falamos dos objetivos pessoais
porque há sempre uma história pessoal e pô-los ao serviço daquilo que é o bem comum é absolutamente essencial. Consertar essas individualidades é algo que aprendemos também através da psicologia e da sociologia. Daí a importância desta oficina também para a política. Portanto, ao mesmo tempo, blindarmos a nossa própria identidade e essência para construirmos o nosso processo de crescimento individual. Aqui temos que perceber que respeitar o nosso próprio processo tem poder sobre nós mesmos, mas ao mesmo tempo entender e perceber que o outro tem o seu próprio processo de poder, portanto, respeito pelo outro. O poder próprio é um processo de transformação de consciência e crescimento individual, capacidade de perceber a nossa dimensão e a dimensão do outro, remete-nos para aquilo que é a consciência psicológica e sociológica do poder, ou seja, perceber quando estamos a trabalhar sobre nós mesmos. Devemos ter o respeito também pelo outro, pelo seu tempo, pela sua necessidade pessoal, capacidade de respeito pelo tempo acaba na necessidade do outro, que não nos deve, no entanto, blindar a outra parte relativamente à nossa capacidade crítica da apreciação daquilo que é preciso fazer e daquilo que se encontra menos positivo no outro. Existem tempos que temos que dar a nós mesmos e com isso também aos propósitos e objetivos que nós temos para as várias fases e momentos que estamos a construir. Podemos estar com o outro e fazer desses momentos em que estamos com o outro também momentos para, no fundo, sublinhar os nossos objetivos sem nunca perder a noção de respeito que devemos ter, em primeiro lugar, connosco mesmos. Também devemos respeitar o outro naquilo que é uma obrigação que temos que ter para connosco mesmos, pois é através das histórias que chegam ao fim e das histórias pessoais dessas narrativas que vêm os propósitos em comum. E devemos libertar os parceiros, libertar-nos a nós mesmos também para a capacidade de construir o nosso próprio rumo individual, independentemente de poder implicar, obviamente, o nosso afastamento. Isto implica uma não dependência e evitar que se façam uma dependência do parceiro, ok? Basicamente. E que um aspecto absolutamente essencial, que muitas vezes é que esta dependência reflete dependências físicas, nomeadamente objetivas. Há que saber fazer desapego a objetos físicos, desapego emocional a situações e pessoas. Isto é algo que se aprende e que é essencial em política, mas que se aprende aqui na oficina 8, ou seja, aqui na terapia ou no terapeuta. Portanto, temos que ser psicologicamente fortes e resilientes, no fundo é também isso que está aqui em causa. E isso vamos buscar aqui à oficina do terapeuta. Esta capacidade de fazer o desapego com a capacidade de identidade que muitas vezes estabelece na comunicação e nas firmas, obriga-nos a termos uma capacidade de estar connosco mesmos e nos diferenciarmos em relação ao outro e perceber que a relação connosco mesmos é diferente da relação com o outro. A evolução própria que cada um está a fazer é connosco mesmos. Finalmente, a nossa evolução própria poderá estar em conjunto e crescer juntamente com a do outro, poderá ter que se separar a partir do momento em que essa capacidade essencial já não faz sentido e por isso cortar no momento certo é sem dúvida alguma uma forma de controle da dependência e também tem que ver com o estabelecimento dos nossos propósitos connosco mesmos e sobre o outro, ok? E tudo isto vamos buscar mais uma vez à oficina, portanto, do terapeuta. O que é que vamos buscar ao palco? As artes. O que é que vamos buscar à clínica, à saúde pública? O que vamos buscar à firma são as finanças públicas e o que vamos buscar à psicologia é óbvio, aquilo que vamos buscar à oficina do terapeuta da terapia é a psicologia necessária para usar. Portanto, aqui tem a ver com, no fundo, estas áreas de domínio, porque Capricórnio e concretamente a área do Parlamento e todos aqueles que se dedicam às artes parlamentares preocupam-se com o controle do poder e com o domínio, e então aquilo que vamos buscar é o lado criativo artístico, o lado da saúde pública e da questão do aprendizado com a legislação da saúde pública, as artes no palco, a saúde pública na clínica, as finanças públicas e a percepção da administração da coisa pela administração da relação humana na firma e a psicologia com que estabelecemos ligações com os outros, vamos buscá-la ao terapeuta. Queria agradecer-vos e espero que me acompanhem nos próximos módulos. Até lá, despeço-me. Até à próxima.